Olá, crianças! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a pirâmide alimentar, tá bom? Então, o que é essa pirâmide alimentar? Ela é nada mais, nada menos do que uma base alimentar, né, para que a gente mantenha uma dieta saudável acima dos 2 anos de idade. Então, é um triângulo, né? Eu vou colocar a imagem para vocês verem depois como é que funciona. Que na base da pirâmide, né, estão os alimentos mais essenciais para a gente. E no topo da pirâmide são os menos essenciais, tá bom? O que a gente menos deve consumir para o nosso organismo funcionar de forma perfeita, né? E que a gente não tenha sérios riscos de saúde futuramente, tá bom? Então, vocês vão conhecer hoje também um pouco dos principais nutrientes, né, de cada grupo alimentar. Vou apresentar para vocês também 3 tipos de pirâmide, né? Então, vocês vão ver que elas têm uma leve diferença entre elas, tá bom? Então, quais são os principais nutrientes de cada grupo alimentar? Por exemplo, nos pães, no arroz, nos cereais, nas massas, carboidratos complexos, o que é que a gente encontra dentro deles, né? São as vitaminas do complexo B e fibras. Nas hortaliças e vegetais, a gente encontra o quê? Vitamina A, C, né? O ferro, as fibras também, tá bom? No leite, no iogurte, no queijo, o que é que a gente encontra nesses alimentos, né? De bom pra gente, de essencial? É o cálcio, proteína, vitamina A e vitamina D. E nas carnes, nas aves, peixes, ovos, né, o feijão, nas nozes, o que é que a gente encontra? É o ferro, o zinco, vitamina do complexo B e proteínas. Então perceba que cada um nutriente desse aí, né, cada alimento desse a gente encontra nutriente essencial para o nosso dia a dia, tá bom? Gorduras nos óleos e nos açúcares, né? O que é que a gente encontra dentro disso? Vitamina E, ácidos graxos essenciais, carboidratos, e porém são ricos em calorias, devem ser consumidos de forma reduzida. Por quê? Porque senão a gente possa ser que ocorra o próprio entupimento das veias, né? Se a gente ficar consumindo gordura demais, vai ter a vitamina E? Sim, vai ter. A vitamina essencial? Sim, mas em compensação vai ter entupimento de veia, vai ter sérios riscos de saúde, tá bom? Por isso que a gente tem que comer de forma moderada. Então, na base da pirâmide, né, a gente vai encontrar aí alguns alimentos ricos em carboidratos, como massas, pães, cereais e o próprio arroz, tá bom? Por estarem no maior grupo, eles devem ser consumidos em menor quantidade durante o dia a dia. Em seguida, encontramos o grupo das frutas, verduras, legumes, que fornecem vitaminas, minerais e fibras para o nosso corpo. No terceiro nível da pirâmide, né, estão os alimentos de fonte de proteínas, minerais como carnes, leguminosas, leite e os próprios derivados, né? No topo da pirâmide estão representados os alimentos que devem ser consumidos com moderação, porque além de ser calórico, né, eles podem levar à obesidade, que é o que? São os doces, os açúcares, a gordura, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, crianças, agora eu vou mostrar para vocês, né, três propostas diferentes de pirâmide, não é? A primeira é o modelo proposto pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, de 1992. Então, o que é que ela traz para a gente, né? Ela traz, na verdade, 3 conceitos importantes sobre a própria alimentação, que é a variedade, proporcionalidade e moderação. Então, o que quer dizer na variedade, né? Você pode consumir diferentes tipos de alimentos, né? Dentro de cada grupinho desse aí importante, tá bom? Sendo que a pirâmide ela também é dividida em porções. Então lá vocês vão ver na foto que eu vou colocar, né? Cada grupo daquele é dividido em quantidade de porção essencial para a gente durante o dia a dia, tá bom? Proporcionalidade, o que quer dizer isso? É representada pelo tamanho dos grupos, né? Dos alimentos que compõem a pirâmide, né? E o número de porções recomendadas também, tá bom? Sendo que a ingestão de grupo de alimentos, né, de tamanho maior ela deve ser feita em menor quantidade. Então, o uso da base da pirâmide tem que ser consumido em menor quantidade. Não significa que a gente tem que consumir mais vezes, né? Em maior quantidade, não. A gente pode consumir ele durante todos os dias, né? Só que de forma reduzida, tá bom? E a moderação, é aquilo o próprio nome já diz, né? Usar moderadamente. Então, representa pelo tamanho dos grupos das gorduras e açúcares localizados no topo da pirâmide, tá bom? Então, a nova proposta da pirâmide americana é a proposta número 2. Então, a base da pirâmide lá, da proposta americana, ela já é diferente da outra pirâmide. Por quê? Porque ela põe a atividade física como base.
tá bom? Então, para quê? Para a gente melhorar o nosso peso, né? Para controlar o peso da gente, melhorar a nossa respiração, melhorar a nossa condição física, tá bom? Acima, um pouco dela, aparecem os carboidratos, mas somente os integrais, né? E os óleos vegetais, fontes de ácidos graxos, monoinsaturados e poliinsaturados. Então, existem alguns terminhos aí, né? Dentro desses alimentos que é um pouco complicado de entender, mas com o tempo a gente pode ir pesquisando mais também para colher mais informações, tá bom? No grupo das carnes, elas foram incluídas somente as brancas. Só que a carne vermelha ela foi para o topo da pirâmide. Para você ver que eles lá, os americanos, eles consomem menos carne vermelha, né? Então, juntamente com os doces, gorduras e demais carboidratos refinados, devendo ser consumido com própria moderação. Além dessas modificações, né, fora da pirâmide, é recomendado através de desenhos o uso de suplementos nutricionais, que são as vitaminas, e a utilização de meia taça de álcool vinho, ou seja, de vinho tinto, né, no caso. E a última proposta da pirâmide é a pirâmide adaptada à população brasileira. Então, é aquela que a gente pode consumir, né, de tudo um pouco, mas de forma moderada, né? Sempre equilibrando aí essa nossa própria alimentação, tá bom?